Olá, pessoal! Estudando bastante? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Boa aula! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Lawrence e hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante, referente à habilidade 11 do Enem, identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Nós vamos falar especificamente dos movimentos sociais e sua busca aí de transformações para um mundo aí, com menos contrastes, com menos contradições. Tá? Vamos primeiro dar uma olhada na definição do que são movimentos sociais. Olha lá, ação coletiva de um grupo organizado que objetiva alcançar mudanças sociais por meio de um embate político. Como nós sabemos, o mundo não é homogêneo, a gente tem uma série de diferenças, de contradições, de contrastes, e aí alguns grupos se sentem aí, obrigados a se unir para buscar mudanças para um mundo mais justo e equitativo. Então, a primeira coisa, para ter um movimento social tem que ter esse desconforto, algum grupo não está satisfeito com a sua realidade e aí busca uma organização para angariar conquistas importantes. Esses grupos geralmente têm aí suas ideologias, trabalham numa sociedade que está vivendo, de alguma forma, uma tensão e, em função disso, vão buscar essas melhorias. Esse movimento, então, gente, ele vai se tornar porta-voz de um determinado grupo. Então, esse grupo geralmente se encontra na mesma situação, seja ela uma situação econômica ruim, ou, no caso, um conflito aí político, um conflito de ordem religiosa, entre outras várias formas aí, de situações complicadas. A existência de um movimento social, ela requer uma organização bem desenvolvida, o que demanda, então, mobilização de pessoas e de recursos. Não é uma coisa esporádica, não é um movimento que as pessoas fazem em um dia e esse movimento se interrompe. Não é uma reivindicação específica, é um movimento, então, organizado, que vai, aí, a partir de um tempo um pouco mais longínquo, buscar, então, as suas conquistas. Os movimentos sociais, eles não se limitam a manifestações, como eu falei para vocês, não é uma coisa esporádica, tá? Então, eles vão aí, através do embate político, buscar seus objetivos. Grande parte das pessoas na sociedade atual, a gente hoje vive um mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais individualista, então isso é reflexo até de um sistema de governo, que o Estado está cada vez menos presente na vida das pessoas, na sociedade, e aí as pessoas tendem a se isolar. Isso aí é um problema, mas felizmente existem exceções, esses grupos aí que se organizam para buscar transformações, tá? Então é importante a gente buscar conhecer esses grupos, ver o que realmente eles estão buscando. E aqui a gente tem algumas reflexões. Olha lá, no seu cotidiano, você já prestou atenção em quantos eventos, manifestações coletivas são noticiados pela TV, no rádio, na internet diariamente? A gente tem aí nos nossos jornais várias dessas evidências dos movimentos sociais agindo, procurando conquistas. Alguns desses movimentos sociais não têm o mesmo destaque que deveriam ter. Geralmente a mídia não dá muita importância para eles de acordo com alguns interesses, mas eles existem. É importante a gente procurar saber quais são as reivindicações, quais são as realidades que essas pessoas estão sujeitas, por que elas estão buscando essas melhorias. Isso tudo é importante. Já pensou sobre os problemas envolvidos nessas ações? Se existem esses movimentos, não são porque eles geralmente quiseram fazer uma coisa pequena, eles querem mudanças mais significativas, mais reais. Como podemos identificar e compreender os processos e as relações historicamente construídas pelos grupos? Por quê? O que leva esses grupos a se unir? Então, isso tudo é importante a gente ter essa dimensão. Às vezes, a gente mesmo está submetido a uma situação aí, ruim. Existe um grupo aí representando nossos interesses e, às vezes, a gente não sabe disso, não busca aí somar para que esse grupo ganhe ainda mais visão, ganhe mais possibilidades de conseguir suas conquistas. Vamos ver aqui alguns exemplos de movimentos sociais. Nós temos diversos ao longo da história, e aí, olha só, alguns deles são a causa operária. A gente já teve aí diversas
lutas, né, por melhorias de trabalho, né, por condições ruins de trabalho. Se a gente pensar lá no século XIX, né, em escala mais global, né, quando a gente teve a Revolução Industrial, meio que tomando conta dos principais países aí industrializados, desenvolvidos, a gente teve a causa operária, né? O regime de trabalho era de 16 horas por dia, os trabalhadores não tinham direitos, e aos poucos eles foram se organizando e reivindicando melhorias, né? Ou seja, os movimentos sociais eles trazem conquistas aí importantes, né? Que vão, né, também trazer reflexos na nossa vida hoje, né? Trouxeram grandes conquistas. O movimento da causa negra, né, o movimento aí contra o racismo, contra a segregação racial. Nós já tivemos vários países, né, submetidos a regimes aí segregacionistas, né, no caso, na África do Sul, nós tivemos o apartheid. Nos próprios Estados Unidos, né, a gente tinha uma divisão clara entre homens brancos e homens negros, né, que foi muito ruim, né, os ônibus eram separados, às vezes, entre grupos raciais, as escolas, os hospitais, né, então, vários movimentos aí se uniram para, né, destituir isso, acabar com isso, né, porque são pessoas, são seres humanos e todos têm que ter, né, os mesmos direitos. Então, esses movimentos aí contra o racismo foram muito importantes também. Movimentos estudantis, né, os estudantes, a jovialidade, a energia, né, dos jovens sempre buscando aí, né, melhorar a sociedade, sempre tendo toda essa energia para buscar e diminuir essas diferenças, né? Então, os movimentos estudantis fizeram parte, ainda fazem parte, né, de conquistas e de mudanças importantes. Outro, né, os movimentos dos trabalhadores do campo, né, sempre aí buscando também uma maior divisão entre das terras, né? A gente tem terras aí que ficam sendo mal aproveitadas e podem aí serem divididas, né, e trazer então benefícios para várias famílias. Os trabalhadores do campo têm um papel importante também nesse processo. O movimento feminista, né, também, da mesma forma como os negros foram submetidos a realidades, né, muito complicadas, né, muito hostis, as mulheres também, né, de um tempo para cá, né, do passado para cá, a gente sempre, né, viveu uma sociedade aí patriarcal na maioria dos países, uma sociedade machista e que colocava as mulheres, né, como subservientes, né, segundo plano, e a gente sabe que hoje muita coisa mudou, né, em função desses movimentos, em grande parte em função desses movimentos feministas. Assim como temos hoje vários países também, né, buscando aí melhorias para as mulheres, vários movimentos presentes, principalmente nos países árabes, né, então são movimentos importantes que trouxeram aí, né, uma menor desigualdade. Essa desigualdade ainda existe, mas, né, hoje ela é bem menor do que no passado. Movimentos ambientalistas, né, a gente a todo momento está vendo essa questão ambiental mais na mídia, né, trazendo aí todo um conjunto de movimentos buscando aí defender mais o planeta, usar os recursos com mais racionalidade, né, questionando então o modelo capitalista selvagem, né, que prega o consumismo extremo. Então tudo isso, né, os movimentos socialistas vão criticar para, né, pensar aí nas futuras gerações também, né, que mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Os movimentos ambientalistas trabalham muito em cima dessa questão. Tá? Os movimentos contra a homofobia, né, contra aí, a diferença, né, em termos de preferência sexual, tudo, né, são questões também que estão sendo debatidas aí com cada vez mais frequência por nossa sociedade atual. São movimentos muito importantes também. Os movimentos marxistas, né, que vão lutar aí, né, por essa questão da divisão de classes, né, por melhorias dos trabalhadores, expor, né, quais são as fraquezas do capitalismo. A gente está vivendo, né, um momento de crise financeira num contexto global, né, então esses movimentos que a gente está vendo aí lá na Europa, nos Estados Unidos, né, o Occupy Wall Street, os movimentos, né, na Grécia, em Londres, né, para tentar diminuir, né, toda essa pressão do mercado financeiro, do capital financeiro, né, dessa questão do lucro imediato, do sistema de juros, né, que os países aí são submetidos a pagar. Então, todos esses movimentos são muito importantes. Né, luta por democracia, né, a gente vai até falar com um pouco mais de detalhe o caso que está acontecendo, né, nos países ali árabes, né, do norte da África e do Oriente Médio, a famosa Primavera Árabe. São movimentos que lutam, né, por instituir a democracia nos seus países. Né, a gente vai ver que são governos aí, né, ditatoriais, teocráticos,
né, monárquicos que estão lá estabelecidos há muito tempo, né, e as pessoas querem, né, ter o direito de eleger os seus representantes, né? Então, esses aqui são alguns exemplos, né, dos movimentos aí em geral. A gente tem aqui, né, nesse cantinho, né, a bandeira dos movimentos dos trabalhadores sem terra. Aqui, né, um exemplo de manifestação, né, desse movimento, né? Então eles saem às ruas, os movimentos geralmente buscam aí ocupar, né, os espaços públicos. Aqui a gente tem, né, a causa, né, o movimento contracultural, né, a bandeira, o símbolo dos hippies, né, que eram combis, trailers, né, o movimento que pregava aí, né, a paz e o amor, né, contra as guerras, né, contra aquela sociedade formal, burocrática que existia, né, até a década de 1960. Aqui também mais um símbolo dos hippies. Aqui embaixo, né, nós temos o movimento da causa negra, né, o movimento Black Power, né, a força dos negros, também foi muito importante. Movimentos aqui estudantis, né, buscando educação, melhores condições para a educação. Aqui, né, essa bandeira do movimento dos trabalhadores sem teto, né, são movimentos aí que buscam moradias, né, em condições dignas, né. Aqui também tem uma manifestação dos trabalhadores aí sem teto, né. Então a gente tem aqui diversos exemplos. Aqui o movimento feminista, né, então nós também podemos fazer isso, né, nós também podemos fazer o que o homem faz, né. Aqui os movimentos, né, a gente teve um exemplo importante no Brasil, o movimento das diretas já, né, que contou aí com o movimento estudantil da época, né, lutando pela democracia no país. Os movimentos, né, contra as causas homofóbicas, né, então a gente tem aí a luta pelos direitos iguais, direitos entre os sexos, as preferências sexuais. Os movimentos ambientalistas, né, nós temos aqui o exemplo, o Greenpeace, né, que é um grupo importante aí que vai, né, tá sempre aí fazendo campanhas, buscando, né, essa proteção ambiental. Os fóruns sociais mundiais, né, que vão discutir a questão, né, da humanidade, também da questão do meio ambiente, né, e aqui o movimento, né, da Primavera Árabe, né, a gente tem aqui as bandeirinhas dos países, né, que estão lutando aí por instaurar regimes democráticos em seus países. Tá? Então esses movimentos, gente, eles podem ser locais, né, podem ser específicos aí de cada país, mas eles também podem atingir uma escala, né, mais ampliada, né, uma escala global. Tá? De movimentos locais nós temos aí, por exemplo, os separatismos, né, os separatismos, então, vão ser movimentos aí que vão, a partir das diferenças internas ali, seja étnica, religiosa, a gente vai ter esses movimentos aí buscando a independência, né, de uma região. Um exemplo, nós temos o País Basco lá na Espanha, né, querendo aí se tornar independente. Hoje já está uma situação mais harmônica ali entre as regiões, mas, né, foi um grupo importante, por exemplo. Os movimentos, né, em relação à reforma agrária, né, moradia, são aqueles casos que a gente mostrou ali no slide anterior. E os movimentos globais, né, os movimentos ambientalistas, eles extrapolam, né, fronteiras, assim, né, como os movimentos anticapitalistas, né, esses movimentos aí que buscam, né, um mundo mais igual, menos justo, né, com menos diferenças aí em termos, né, de concentração de riquezas. Tá? Os movimentos sociais do Brasil, só para a gente passar aqui, né, fazer um compêndio aqui da história do Brasil, né, a gente pode dizer que a partir do início do século passado, né, o Brasil ainda tinha uma população basicamente concentrada no campo, então os movimentos, né, rurais eram muito mais evidentes. Tá? Então os movimentos que buscavam aí melhorias para as pessoas que trabalhavam no campo. Né, com o processo de urbanização, principalmente aí a partir, né, da década de 50, a gente teve, né, a maior parte desses movimentos se concentrando nas cidades, né, por busca de melhorias nas cidades. As cidades, elas não se prepararam, né, para receber aí uma grande população, para o próprio crescimento, né, que o país teve populacional, e aí, né, muitos problemas aí dentro da cidade começaram a surgir, problemas de moradia, de falta de saneamento básico, de falta, né, de infraestruturas básicas como transporte, né, como coleta de lixo, enfim, e esses movimentos, então, né, passaram a se concentrar nas cidades. Tá? Então, como eu falei para vocês, esses movimentos geralmente ocorrem através da organização, né, de manifestações e concentração das pessoas em espaços públicos, tá? E elas devem ganhar mais atenção e a sua causa será aí mais bem visualizada. Os movimentos sociais do Brasil continuaram, né, na década de 60 e 70. No início da década de 80 nós vivemos aí
o movimento, né, da ditadura, o regime ditatorial, né, de 64 até 85. Então, né, a gente teve aí uma grande movimentação, né, dos estudantes, dos movimentos feministas, dos movimentos contraculturais, como o dos hippies, que eu já falei para vocês, e eles, né, buscavam, aí, no caso do Brasil, a luta pela democracia, né, pelas diretas já. Foi um movimento muito importante, né, que pressionou o governo militar, e aí na década de 80, né, a gente conseguiu, então, né, o direito ao voto somente, né, em 1989, tá? E na década de 90, né, os movimentos do Sem Terra, né, as ONGs, as greves dos professores, operários, né, movimentos ambientais, todos eles eclodiram, né, de uma maneira muito intensa. E na década de 2000 nós estamos vendo aí, né, os movimentos né, pelo Fórum Mundial, Social, né, então os movimentos aí da Primavera Árabe, no caso, né, em outros países. Então a gente está tendo uma série de articulações importantes que buscam, né, trazer melhorias. No caso da Primavera Árabe, gente, olha lá, são nações, então, tradicionalmente governadas, né, por regimes ditatoriais que estão lá há 30, 40 anos. Né, houve recentemente uma piora aí por causa da crise mundial nas condições de vida, né, a falta da liberdade, o preço dos alimentos que subiram, o desemprego generalizado, tudo isso, né, provocou uma onda de protestos. Tá? E em 2011, então, os jovens, a partir aí de redes sociais, da internet, começaram a mobilizar, né, a se mobilizarem e começaram a marcar movimentos para ir, né, nas praças públicas, nas ruas, reivindicar, né, então, o fim desses regimes ditatoriais e instaurar a democracia. Ou seja, o que tem que ficar claro aqui é que, né, esses movimentos sociais, eles contam com a participação da internet, é uma importante ferramenta, mas eles não acontecem só na internet, as mudanças acontecem nas ruas, né, com as reivindicações. Tá? E algumas consequências desse movimento, ela derrubou 4 regimes ditatoriais, na Tunísia, no Egito, na Líbia e no Iêmen. Né, ainda temos revoltas em vários países, na Jordânia, no Bahrein, na Síria, né, que é o caso mais complicado, né, isso agora em junho, né, até junho de 2012. Os partidos ligados à religião islâmica, né, têm se destacado aí no processo, né, de início de democracia, eles têm ganhado mais amplitude, né, o que preocupa aí países como Israel e Estados Unidos, que têm uma série de interesses ali nessa região. É uma região que tem muitas reservas de petróleo, que tem ali, né, questões geopolíticas importantes, né, e aqui tem um quadro que resume bem essa situação. Né? Os países aqui na cor escura, né, são os países que já, né, tiveram seus regimes aí, tombados, na verdade, tomados pelo povo, Tunísia, Líbia, Egito e recentemente também o Iêmen. Né, o Iêmen, então, já está nessa situação, e outros países aí que estão vivendo, né, toda essa tensão, né, toda essa disputa, né, dentre eles a Síria, a Jordânia, né, o Bahrein, né, a Jordânia aqui, né, são alvos aí de todas essas questões, né, por busca de democracia. Tá? Aqui tem, né, um item, né, do Enem, para a gente exemplificar aí a questão dos movimentos sociais. Lá no mundo árabe, países governados há décadas, né, por regimes políticos centralizadores, contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia. E como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais, como o Facebook e o Twitter, ajudaram a mobilizar manifestantes no norte da África, até as ilhas, né, do Golfo Pérsico. Né? Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes, letra A, reforçar a atuação dos regimes políticos existentes? Né? De jeito nenhum. Os movimentos, né, queriam o contrário, né, destituir esses regimes existentes. Letra B, tomar conhecimento dos fatos sem se envolver? Não, né, como eu falei para vocês, a ação ocorre nas ruas, né, não tem jeito de ficar parado em casa. C, manter o distanciamento, né, necessário à segurança? Também não, né, a mesma coisa da letra B. Letra D, disseminar vírus capazes de destruir os programas de computadores? Não se restringiu a isso, né, gente?
E letra E, difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população, né? Então essa aqui é a questão correta, tá, gente? Então, procure saber mais sobre os movimentos, procure saber o que eles podem trazer de benefícios para a sociedade, se você se identifica com algum, porque o mundo é feito de contrastes, de contradições, e é importante a gente conhecer as diferenças e respeitá-las. Uma frasezinha aqui para vocês refletirem, você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Uma frase aí do grande revolucionário indiano Mahatma Gandhi. Tá, gente? Um abraço, até a próxima, e bons estudos. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 101. Bom estudo e até a próxima aula!